aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para poder falar sobre um dos maiores atos pop de todos os tempos, que foi o grupo NSYNC. Recentemente, a gente teve um comeback deles num timing um tanto interessante. Muita gente não entendeu o porquê disso tá acontecendo agora, mas diversas possibilidades foram levantadas por aí por vários veículos e eu vou trazer isso aqui para vocês. Mas nesse vídeo em específico, a gente vai falar muito em como o Justin Timberlake já era um produto que era para dar certo de forma solo ainda quando o NSYNC estava funcionando. E a gente só foi ter a percepção disso depois de tudo que aconteceu. Então nesse vídeo a gente vai analisar todas essas nuances dessa história extremamente interessante. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra, eu tenho certeza que você vai babar. Pois é, gente, a Rolling Stone foi meio que o gatilho que eu tive para poder fazer esse vídeo. Por quê? Lá eles listaram 5 motivos pelo qual o NSYNC estaria fazendo esse comeback. E o primeiro ponto que eles colocaram nessa listinha foi que a reputação do Justin ficou muito afetada após a situação toda da Britney, assim como também da discussão da pandemia em relação a Janet Jackson. A gente sabe que isso daí colocou ele num lugar assim um tanto nebuloso e negativo, e voltar para o NSYNC de certa forma faria com que a gente se reconectasse com ele e entendesse da onde ele veio e por que a gente se apaixonou por ele. Só que essa história tem mais nuances do que a gente imagina nesse momento aí. A jornada de Justin Timberlake para o reconhecimento solo dentro do NSYNC foi um processo de certa forma gradual. Foi muito marcado pelo seu talento, seu carisma e crescente destaque dentro do grupo. Com o fim do NSYNC, uma das boy bands mais populares dos anos 90 e início dos anos 2000, Justin já era a pessoa mais conhecida no final das contas daquele grupo e principalmente mais amado pela mídia. Vamos começar falando um pouquinho do talento vocal do Justin e em como ele foi colocado nesse aspecto dentro do NSYNC. Por quê? Ele sempre tinha partes principais e mais marcantes da canção. De certa forma, ele já era vendido como um produto um pouco diferente dentro daquele grupo. Tanto que a gente percebe que outros meninos ali do grupo, eles não têm um papel muito forte no aspecto de cantarem partes principais. Eles são bem assim, lado mesmo. Nos maiores sucessos deles, como Tearing Up My Heart ou I Want You Back ou até mesmo Gone, Pop e afins, todas essas músicas apresentavam Justin Timberlake de forma mais à frente. No álbum Celebrity, por exemplo, o Justin desempenhou um papel muito significativo na própria composição e assumiu os vocais principais em faixas mais do que antes. Isso mostrou a sua crescente influência dentro do grupo e também o desejo de controle criativo e destaque dentro da sua música. As pessoas muitas vezes não analisam essas coisas porque a gente é sempre colocado somente para consumir. Mas com o passar do tempo e o nosso desenvolvimento crítico, a gente começa a perceber onde cada coisa foi colocada e por que ela foi colocada ali. E o Justin é o exemplo perfeito da pessoa que já tinha sido colocado para ser um líder desde o primeiro momento. Isso fica ainda mais em ênfase quando a gente joga a perspectiva de palco também para cima disso. Ele era o mais observado o tempo inteiro. Ele tinha uma presença de palco natural que chamava muito a atenção. Suas habilidades de dança, o grande carisma, tudo isso fazia dele um artista cativante. Sua energia contribuiu para o apelo geral do grupo. Fãs e o público eram frequentemente atraídos por Justin durante as apresentações ao vivo. Como membro mais jovem do grupo e um dos mais reconhecíveis visualmente, Justin Timberlake estava atraindo mais atenção do que o NSYNC como um todo.
E a gente percebe que a cada era deles no aspecto de promoção comercial, ou seja, como eles apareciam na TV e afins, o Justin sempre era o que mais falava, o que estava mais à frente nas coisas, o que mais tinha um carisma diferenciado, o que mais representava o grupo. Isso daí fica mais evidente do que nunca, principalmente na era Celebrity. A grande aparência e charme do Justin atraíram uma atenção única para ele. Ele aparecia frequentemente em revistas de forma solo, assim como também dava entrevistas. Isso ajudou muito a construir um reconhecimento além apenas de ser membro do NSYNC. Uma coisa que a gente tem que notar é que o Justin, de certa forma, começou a receber propostas de colaborações fora do NSYNC, como eu disse aí, né, gente? Capas de revista, entrevistas únicas e afins, tudo isso contribui muito para construir uma característica que é só sua. Eu recentemente fiz um vídeo da Camila Cabello aí, que provavelmente vai sair nos próximos dias, onde eu falo muito sobre isso. Esse ponto mesmo de focarem na sua personalidade num momento que é só seu. Isso faz toda a diferença. Justin começou a colaborar e aparecer também com outros artistas fora do NSYNC. Essas colaborações permitiram com que ele se mostrasse em diversos contextos. Uma das características definidoras da carreira solo do Justin é a sua colaboração, por exemplo, com o Pharrell Williams, assim como também o Timbaland. Essa mudança de sentido de trabalhar com produtores mais urbanos e focados no R&B começou ainda quando ele estava dentro do NSYNC no disco Celebrity, que ele, de certa forma, assumiu à frente. Isso incluiu muito a produção do The Neptunes, como eu disse aí, que tem a participação do Pharrell, e marcou o início da exportação dele também em elementos de hip hop e R&B. Veja como ele já estava sendo perspicaz. Ele já estava criando, neste momento, com a frente que ele estava tomando, uma característica musical que ele endossaria depois. Por isso ele é a pessoa que canta tanto dentro do álbum Celebrity, porque ele já estava criando um espaço para ele pertencer depois, sem ninguém ali do lado dele ajudando. Tanto que quando a gente pega o Justified, ele parece muito mais uma extensão do Celebrity do que um álbum completamente diferente de tudo que eles já haviam feito. As ambições solo dele ficavam cada vez mais em ênfase e claras para todo mundo. Chegou num ponto em que, à medida que a carreira do NSYNC progredia, ele expressava cada vez mais os seus interesses de forma pública em projetos solos. Como acontece muitas vezes em boy bands, houve relatos de tensões e dinâmicas estranhas que o NSYNC começou a ter entre eles. Essas dinâmicas às vezes alimentavam a ideia de que Timberlake poderia estar mais perto de uma carreira solo do que nunca e que os outros membros do grupo simplesmente não teriam tanto futuro. Em 2002, quando ele lança o disco Justified, logo após o anúncio do hiato do NSYNC, fica óbvio pra gente que não tinha mais volta para aquilo ali. O sucesso que aquele álbum teve de forma solo provou para todo mundo que ele tinha construído de uma forma extremamente sólida, tudo meio que nas costas dos outros. A gente sabia que a gravadora estava por trás, os empresários, papapá, mas rolou aí, gente, tá óbvio. Quando a gente ouviu o novo álbum, ficou óbvio que ele estava sugerindo que o Justin era um artista mais vivo do que nunca. O som dele sugeriu sua vontade de experimentar e explorar gêneros diferentes, preparando o terreno para uma futura evolução sonora. O impacto disso fica mais em evidência do que nunca com o Cry Me a River, um dos singles de maior sucesso da sua carreira e single do disco Justified. Isso daí gerou uma atenção gigantesca da mídia, assim como também uma grande controvérsia, exatamente por conta do relacionamento dele com Britney Spears. O próprio videoclipe dessa música mostrava um lado mais maduro e ousado do Justin, que distanciava ele muito da imagem que ele havia construído dentro da boy band. Isso sinalizou sua intenção de criar uma imagem distinta e voltada para adultos como artista solo. Com que ele foi trabalhando a imagem dele como artista solo, ele foi lançando outras coisas que foram dando muito punch para ele. Um exemplo é o próprio Future Sex Love Sounds, que ele demorou um tempo para poder lançar, mas quando ele lançou só se falava nesse álbum e ele foi um reboot na indústria, assim também como The 2020 Experience, que foi o terceiro álbum dele que levou ele para um lado muito mais classudo, e até mesmo Man of the Woods, que foi um grande flop, serviu para mostrar um outro lado do Justin.
Curiosamente, quando a gente coloca todos os outros membros do NSYNC ao lado da forma que o Justin projetou a carreira dele, ninguém conseguiu fazer 1% do que ele fez. O Justin também focou em algumas outras coisas mais fortes do que somente a carreira musical. Ele, por exemplo, aventurou-se em atuação e conseguiu estabelecer mais um grande contato com o público ali que ajudou seu talento individual a crescer. Suas aparições em filmes, séries e afins mostraram sua versatilidade e expandiram seu conhecimento para além da música. Qual é o resultado disso tudo? O NSYNC. O NSYNC foi a fórmula perfeita para a gente se apaixonar por quem ele era. Só que com o passar dos anos, 23 anos, simplesmente tudo isso acaba enfraquecendo, principalmente por conta das grandes polêmicas e controvérsias dos últimos anos. Então, para ele voltar a se conectar com eles, fazer uma música chamada Better Place, que tem um teor tão assim leve e fresh, vamos dizer assim, como ele mesmo diz, prova pra gente que ele tá pensando muito mais lá na frente do que simplesmente uma reunião do NSYNC. Então, assim, mais uma vez o Justin Timberlake tá provando o futuro dele através do NSYNC aí pra gente, e a gente muitas vezes não parou pra prestar atenção nesses detalhes. Eu particularmente fico extremamente fascinado com isso daí, e eu também levanto na minha cabeça que isso possa ter algum relacionamento com alguma coisa que talvez esteja prestes a acontecer aí. A gente deve descobrir ainda esse ano, porque a forma que isso daí tá sendo trabalhado e vendido pra gente com muita força e colocando assim cada vez mais significado na relevância do NSYNC para uma geração nova, assim como também enfatizando todas as forças que o Justin Timberlake construiu através dos anos, prova pra gente que ou tem uma merda muito grande prestes a acontecer, ou que eles vão fazer uma grande turnê aí e depois vão sumir pra sempre. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você realmente acredita que ele fez tudo isso? Comenta aí que eu quero saber. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí.